E aí, pessoal, segunda aulinha nossa, seguindo a aula de distribuição eletrônica. Agora é sobre a distribuição eletrônica de íons, tá? Então, só para lembrar, o que são os íons? Íons são espécies que possuem diferentes números de próton e elétron. Ou seja, a quantidade de carga positiva é diferente da quantidade de carga negativa. Essa é a principal definição de íon. Você pode até usar isso aqui, ó, para definir o íon, ó. P diferente de E, próton diferente do número de elétrons, número de prótons diferente do número de elétrons. Por que isso acontece? Só para lembrar, o íon, ele na verdade é um átomo, tá? Que ganhou ou perdeu elétron. Nesse momento, pessoal, a gente vai pensar que o seu átomo ele só pode ganhar ou perder elétron. Próton, nêutron, nada disso, tá? Isso aí a gente vai deixar para estudar lá no capítulo de radioatividade. Então, quando o íon perde elétron, quando um átomo perde elétron, ele forma um íon do tipo cátion. Se ele perdeu elétron, o número de elétron dele diminui, então ele continua tendo o mesmo número de próton, que agora vai ser maior do que o de elétron. Então, de novo, quando um átomo perde elétron, ou seja, seu número de elétron fica menor do que o número de próton, forma-se um íon chamado cátion. É o cara que tem carga positiva, porque ele tem mais próton do que elétron, obviamente. Por exemplo, Fe mais 2. Esse cara é um cátion, como é que eu sei disso? Porque ele tem carga positiva. Por que ele tem carga positiva? Porque o átomo que deu origem a ele perdeu elétron. No caso do ânion, um átomo que ganhou elétron e fica com um número de elétrons maior do que o número de prótons, ou seja, ele fica com um excesso de carga negativa, é o íon conhecido como ânion, por exemplo, O-2. Então, só para a gente entender, o ferro tem número atômico 26. Com o número atômico 26, eu sei que inicialmente ele tinha 26 prótons e inicialmente ele tinha 26 elétrons. Foi mal feito ali, mas eu acho que tá dando para ver, tá, gente? Esquece isso aqui. Ele tinha 26 elétrons. Só que ele tem carga positiva. Isso significa que esse átomo vai perder elétrons. Então, de 26 elétrons, ele tem que perder quantos? 2. Então, ele tem 24 elétrons. Olha do outro lado. O oxigênio. O número atômico dele é 8. Isso aqui é um 8, tá, gente? Então, eu sei que ele tem 8 prótons e ele tinha 8 elétrons. Só que ele tem carga negativa. Carga negativa é um ânion. E o ânion significa que ele ganhou elétrons. Ganhou quantos? 2. Então, ao contrário de ter 8 elétrons, ele passa a ter 10 elétrons. Então, ó, número de prótons, P, maior do que o número de elétrons. Isso aqui é carga positiva, isso aqui é carga negativa. Ele tem excesso de carga positiva, por isso tem um maisinho ali. Número de prótons, 8, menor do que o número de elétrons. Então, ele tem mais carga negativa, por isso que aparece o menuzinho aqui. Então, a gente lembrou aqui rapidinho o que é íon. Vamos fazer a distribuição eletrônica dele. Ou deles, né? Então, eu coloquei aqui pra gente distribuição eletrônica do íon Na+, e do Cl-, só pra gente lembrar. Como é que eu começo a fazer a distribuição eletrônica? Para você fazer a distribuição eletrônica de qualquer coisa, seja de um átomo ou de um íon, a primeira coisa que eu preciso é do número atômico. No caso do sódio, olhei na tabela periódica e vi que o número atômico dele é 11. O número atômico me dá duas informações nesse caso. Ele me fala a quantidade de prótons, é 11, para nós agora não vai fazer diferença. E, vamos lá, ele não é positivo. Se ele é positivo, ele perdeu um elétron. Então, a quantidade de elétron dele tem que ser igual a 10.
Beleza? Vou distribuir. Pega a distribuição eletrônica da última aula, coloca ela lá para você fazer a colinha. Vamos lá. Eu tenho 10 elétrons, lembre-se disso, para poder fazer a distribuição. Então eu começo, soltei o carrinho, primeiro subnível, 1s, e nele cabem 2. Continuando andando, 2s, e nele também cabe 2. Já foram 10. Seguindo o carrinho, agora nós vamos para o 2p, nele cabem 6. Opa, 2 mais 2, 4, com mais 6, 10. Eu já distribuí o meu I. Só que esse é o jeito que você faria. E é o jeito que eu não aconselho a ser feito. Como eu faria a distribuição eletrônica, daqui a pouquinho vocês vão entender por que eu não aconselho fazer desse jeito. Você vai pegar o sódio, você está distribuindo esse cara. Na mais 1. Só que antes de distribuir ele, você vai distribuir o átomo neutro. Você não vai distribuir o íon primeiro. Você vai distribuir a espécie dele neutra, que é o átomo com carga zero. Aqui eu sei que ele tem 10 elétrons, e aqui eu sei que ele tinha 11 elétrons. Volta aqui em cima, né? Então, primeiro você vai distribuir esses 11 elétrons que ele tinha inicialmente, antes de perder um. 1s2, 2s2, 2p6. Seguindo, a gente vem para o 3s, né? Só voltar na distribuição eletrônica. Nota, ele tem 11 elétrons, eu distribui 10, então aqui só vou colocar 1. Camada K, camada L, camada M, nós aprendemos na última aula, isso aqui é a camada de valência. Toda vez que um íon ganha ou perde elétron, ele faz isso na camada de valência. Então, se a gente voltar aqui, ele é mais 1. Mais 1 é porque ele perdeu um elétron. Onde ele vai perder ou ganhar esse elétron? Na camada de valência. Ele só pode ganhar ou perder elétron na camada de valência. E nota, mais 1, a carga é 1. Ele é monovalente, a gente chama. É esse elétron aqui. É exatamente o elétron que ele vai perder. Esse elétron. Então, essa camada de valência, ela vai deixar de existir. E aí, quem passa a ser a nova camada de valência é a camada L. 1s2, 2s2, 2p6. Nota que nós distribuímos os 10 elétrons que você falou que ele tinha. E agora nós temos a nova camada de valência. É essa aqui. Então, como a gente vai proceder na hora de distribuir o íon? Você não vai tirar ou ganhar o elétron já de cara. Você vai distribuir o átomo neutro e depois você vai adicionar ou tirar elétron na camada de valência. Vamos ver mais um exemplo. Cloro, Cl-1. Então, a primeira coisa, vá na tabela periódica e olhe o número atômico dele. O número atômico do cloro é 17. Então, você vai distribuir esse cara, tá? Que tem 17 prótons e tem 17 elétrons. Nota que aqui é o átomo neutro, hein, gente? Átomo neutro. Aqui não é o íon, aqui é o átomo neutro. Nós não estamos mexendo com esse cara aqui primeiro, nós estamos distribuindo ele antes de virar o Cl-1. Então vai ficar 1s2, vou colocar a colinha aqui, só para a gente lembrar. Depois vem para o 2s2, seguindo a setinha, 2p6, depois 3s2, vamos parar, dar uma conferida, 2 mais 2, 4, 10, 12, beleza? Agora nós vamos para o 3p, já foram 12, para chegar a 17 faltam 5. Então, na camada de valência dele, ó, KLM. Ele tem 2 e 5, 7 elétrons. Beleza. Lembra que aqui cabem 6, né? Tá faltando 1. Ó, então se a gente voltar lá em cima, ele é menos 1. Se ele é menos 1, ele ganhou um elétron. Que o menos é o excesso de carga negativa. Onde ele vai ganhar esse 1 elétron? Ele vai ganhar esse 1 elétron aqui. E aqui vai deixar de ser 3p5 e vai passar a ser 3p6.
Então, quer dizer que a distribuição eletrônica do Cl-1 é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, por causa do elétron que ele ganhou. E nota, se ele tinha 17, ele passa a ter 18 e está aqui agora. Olha ele aqui, o excesso de elétron. KLM. Camada de valência. Vou chamar de CV, camada de valência. Então, pessoal, eu criei aqui um passo a passo para você poder fazer a distribuição. Aí você segue ele sempre que você nunca vai errar. Vamos fazer a distribuição de um íon. Primeiro passo, encontrar na tabela periódica o número atômico, Z, número atômico do elemento. Então, eu peguei aqui como exemplo ferro. Ferro mais 2. Vou lá na tabela periódica, então para quem não lembra, está aqui, e vou olhar o número atômico do ferro. 26. Z igual a 26. Segundo passo, distribuir a espécie neutra, o átomo neutro. Então, você não vai mexer com isso aqui agora. Vamos fazer o ferro normal. Z26, então eu sei que ele tem 26 elétrons. Por que eu posso falar isso, pessoal? Porque ele é o átomo neutro. Pessoal, mas como é que eu sei que ele é átomo neutro? Porque ele não tem aqui em cima nem mais nem menos, né? Eu, em vez de distribuir esse cara, eu vou distribuir ele antes de ganhar ou perder elétron. Então aqui, esquece, nós vamos chegar nele por automático. Então vamos distribuir 26 elétrons, pega a colinha. Vamos lá, primeiro, 1s, cabem 2, depois 2s, cabem 2, 2p, no p cabe 6, depois nós vamos para o 3s, também cabe 2, do 3s, seguindo a setinha, 3p, cabem 6, já foram 18. Cuidado, pessoal, ó, depois do 3p, a setinha vem para onde? 4s. Então, 4s2. Vamos somar 2, 4, 10, 12, 18, 20. Lembra que você tem 26. Do 4s, você vai vir para o 3d. Já tinham 20. São 26. O d cabe em 10, mas você só tem 6 para colocar nele. Pronto. Camada K, L, M e N. Bom, agora sim, eu distribuí o átomo neutro, eu vou olhar para o íon. Se íon tem carga mais 2, significa que ele perdeu 2 elétrons. Isso acontece onde, gente? Na camada de valência. K, L, M, N. A camada de valência está aqui. Ele vai perder 2 elétrons. Aí eles aqui. Sumiu. Perdeu os 2 elétrons. A pessoa, se fosse mais 1, ele ia perder 1, ia ficar 4s1. Se fosse mais 3, você ia tirar da camada de valência, depois ia vir aqui tirar o subnível D, que é o último subnível da camada anterior. Tá bom? Então, a distribuição eletrônica do ferro na forma iônica, ó, tô separando aqui, vai ficar meio bagunçado, mas vai dar para ver aqui embaixo. É 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ele perdeu o 4s2, 3d6. K, L, M, essa é a nova camada de valência. Beleza? Bom, pessoal, espero que tenham entendido. Um grande abraço e até a próxima aula.